Olá, seja muito bem-vinda ao Sendo Mãe Podcast. Meu nome é Samara Rebelo Schmidt e estou aqui para compartilhar as minhas experiências, o meu conhecimento e também para ser apoio para você, mamãe. E hoje a gente inicia o episódio número 5, que eu quero trazer como tema para vocês sobre opiniões ou conselhos. O que será que as pessoas ao redor estão realmente te falando, te influenciando sobre algumas questões desse universo do que é ser mãe? Que essa percepção, de opiniões versus conselhos, como que a gente pode estar medindo, até que ponto isso a gente consegue estar absorvendo e o quanto que a gente consegue realmente não nos afetar em algo que não vai te agregar tanto, né? Então foi assim, hoje eu já pensei sobre várias situações que me aconteceram, mas não tinha me aprofundado tanto nisso, na importância e levar esse conhecimento para as mães também, né? Porque muitas vezes a gente pensa que é conselho e na verdade é opinião, às vezes é uma crítica em formato de conselho, então a gente precisa distinguir isso para poder ter o melhor discernimento da nossa vida e da educação dos nossos filhos e da nossa vivência. Então, hoje no mercado, geralmente minhas histórias são no mercado. Como eu vivo numa cidade nova faz 2 meses e pouquinho, então meu ciclo de convivência com outras pessoas é em lugares públicos. Então, minhas histórias geralmente vão ser em lugares públicos. Eu cheguei na fila e é algo comum as pessoas olharem quem chegou, enfim, né? E eu cheguei, com a Sarinha assim na fila e elas olharam, eu cumprimentei assim, né? E elas comentaram, ai, que fofa, que linda, né? Comentaram sobre a minha filha. Aí eu, obrigada e tal. Aí a mulher que tava na minha frente, eu falei, nossa, seu filho também é bonito, né? Parabéns. Aí ela, ai, muito obrigada. E aí, começou aquele papo de mãe, né? Não sei se você é assim como eu também, mas sempre quando eu vejo alguma mãe, o papo vai fluindo e vai fluindo. Até outro dia eu fui na casa do produto natural e a gente ficou falando sobre várias coisas que também é tema para um outro episódio que eu quero trazer para vocês. E a gente começou a compartilhar e falar coisas, de filhos, enfim, coisas bem aleatórias, enquanto a fila tava andando ali, e passando as compras, enfim, como era carrinho cheio, então demorou bastante. E ali nisso, que eu tava conversando com ela, conversa vai, conversa vem, e chegou num assunto, que é sobre ter um tempinho pra gente se cuidar. Aí a moça que tava na minha frente, com esse bebê, ela tava falando, olha, na minha opinião, mãe que não faz exercício, mãe que não se cuida, pra mim é relaxada, pra mim não se cuida, e pra mim isso é uma desculpa que ela faz. E ela começou a expressar isso, e falar na minha opinião, ela começou a falar. Só que ao mesmo tempo que a gente estava tendo essa conversa, que estava fluindo super bem e tudo mais, a minha antiga versão, vamos dizer assim, que era um pouco uma visão mais crítica, eu iria olhar para essa situação que ela está falando, já iria me afetar, por conta que muito tempo, eu fiquei sem fazer atividade física, deixei de me cuidar por um tempo. Então isso, como a forma que ela estava falando, iria me afetar. Só que como agora, eu já consigo olhar para essa situação e para essas opiniões, no caso, eu consigo olhar com mais clareza, sabe? Eu consigo distinguir até que ponto essa pessoa está falando realmente para criticar, para realmente me agregar, para realmente ela às vezes é uma opinião mesmo e ela não sabe os efeitos que essa opinião tem, E naquele momento, que ela começou a falar esta opinião desta forma, aí nesse momento eu falei para ela, olha, e como é que foi a tua realidade, quando nasceu o teu filho? Como é que foi essa realidade? Tu conseguiu ter um apoio de mãe, de parentes? Quando que tu voltou ao exercício físico? Aí ela começou, eu fiz atividade física já no segundo mês. Segundo mês eu já estava indo para academia, eu tinha minha mãe que me ajudava, minha sogra também. Então, para mim, meu Deus do céu, é a coisa mais fácil que tinha. Claro, foi difícil os primeiros dias, mas depois, eu consegui dar jeito e eu me levantei e eu fui. As pessoas falam porque é a realidade dela. Então, se eu consigo, por que a outra mãe não vai conseguir? Aonde ela rotulou como relaxada, descuidada, E eu consegui ver que era aquilo que ela vivenciava, e que era válido o que ela estava sentindo. Só que ao mesmo tempo, ela falando sobre esta opinião para mães que ela não conhece a história,
eu acredito que seja um pouco invasivo e um pouco de irresponsabilidade, ou por falta de conhecimento mesmo do impacto que as palavras podem ter para outras mães, né? Então, como ali na conversa, né, ela não sabia da minha realidade, ela poderia ter expressado de outra maneira, né? Por exemplo, assim, para mim eu encarei tudo fácil, tudo bem, tive o apoio da minha mãe, da minha sogra e eu voltei ao trabalho, mas assim, não sei as outras mães, mas para mim foi muito fácil, muito tranquilo cuidar de mim e praticar atividade física. Era as palavras que ela deveria ter dito para a mãe que ela não conhece a realidade. E às vezes isso acontece com inúmeros fatores ou inúmeras conversas com outras mães. Quando eu quero trazer para vocês aqui o apoio às mães, realmente é isso, ter essa empatia, né? A gente nunca vai saber a história de todas as mães, a gente nunca vai saber todas as realidades. Eu tento cuidar ao máximo de falar algumas coisas aqui para vocês, eu nunca vou trazer algo aqui só de pensamentos ou só realmente das minhas vivências. As minhas vivências, eu busco sempre o conhecimento, né? Eu busco sempre livros, estudos científicos para realmente fazer sentido aqui para vocês. Porque às vezes você também pode ter passado por isso, né? Samara, às vezes eu solto algumas coisas e só depois eu reflito que às vezes eu nem conhecia a mulher, né? Ou nem sabia da história direito, eu já soltei alguma coisa que possa ter interpretado de outra maneira. Mas é claro que a interpretação vai de cada pessoa. Às vezes você pode estar falando assim, calma, tranquila, e a pessoa vai dizer que você foi super grossa com ela. Aí é uma outra questão também. Às vezes ela não está num bom dia, ou a percepção de vida dela é diferente do que a sua, né? Mas quando os assuntos, né, são algo realmente que invada a vida de outra pessoa, aí sim a pessoa não tem como só ter uma interpretação diferente. Não, é a realidade, assim como a gente pode estar falando alguma coisa sobre racismo, sobre preconceitos, né? A gente não pode simplesmente soltar alguma palavra e achar que tá tudo bem. Não, tudo tem o seu reflexo, as suas consequências. E ali com aquela mulher que eu tava conversando com ela, né? Quando ela me falou aquela questão da opinião dela, no momento eu resolvi entender o porquê daquela visão que ela tinha, né? Comecei a perguntar para ela sobre a vivência dela e eu entendi. A partir desse momento que ela estava explicando, eu entendi o porquê ela tinha essa visão. Mas não necessariamente ela precisaria realmente impor algo e falar, olha, a minha opinião é essa e tudo bem. Todas as pessoas podem ter opinião? Podem, como devem, e tá tudo bem, ninguém precisa concordar com nada. Mas a questão é quando essas opiniões estão disfarçadas de críticas que realmente negativam a outra pessoa, né? Então, a gente está aqui para ser apoio para mães. Então, não só no canal ser apoio, mas aonde quer que eu vá, eu quero fazer esse apoio. Então, quando aquela mãe falou aquilo comigo, eu realmente ouvi a história dela e depois disso eu concluí para ela. Eu falei, olha, por conta realmente da tua história, da tua vivência, parece ser bem mais fácil, né? Realmente te motivou ainda mais. Mas pense por outro lado. Tem mães que não conseguem ter esse suporte, que não tem nenhum tipo de rede de apoio, né? Que não tem, às vezes não tem nenhum pai presente. É mãe solo. Então imagina a realidade dessa pessoa que não tem condições financeiras. Tu acha que ela vai ter vontade para fazer uma atividade física, de se cuidar? A gente não sabe o que ela está passando, né? Então a gente precisa talvez olhar com mais carinho e mais atenção. E eu não acredito que seja realmente um relaxamento. Pode ser que tenha as mães que sim, pode ser. Mas há outras mães não, e a gente não sabe, né? E eu expressei isso para ela, né? Falando sobre a realidade, né? E não é a minha opinião. Isso é algo certo, né? É algo verdadeiro. É diferente de opiniões. Opinião é, por exemplo, eu gosto de brigadeiro e eu gosto de queijadinha. Então, olha só, são coisas totalmente diferentes. Agora, eu não estou afetando a outra pessoa. Que você gosta de brigadeiro, então é porque você tem um mau gosto. Não, é porque cada um tem a sua opinião. Mas eu não posso afetar a outra pessoa, dizer que ela tem mau gosto
ou ela tem um péssimo paladar. Não, realmente a opinião dela sobre aquilo ali. E eu poderia talvez falar, né? Nossa, eu não me acostumei de comer brigadeiro, eu prefiro a minha queijadinha. É isso. Isso que é conversar, que é compartilhar também. Eu dei esse exemplo da comida para vocês terem melhor percepção dessa situação que eu vivenciei, né? Para distinguir realmente o que é opinião, o que são críticas, às vezes o que são ofensas e algo que magoe outra pessoa. E naquele momento, né, retomando a história ali, que eu falei aquilo para aquela mulher na minha frente, ela parou e falou assim, nossa, é verdade, eu não tinha percebido por esse lado. Então, a conexão dela comigo, a conversa estava fluindo tão bem que ela conseguiu realmente compreender aquilo que eu estava falando para ela e ela começou a perceber que a opinião dela era baseada no que ela vivenciou. Só que a opinião dela se transformou em uma crítica e algo que fere uma outra pessoa, no caso, uma outra mãe. No meu caso, né, eu passei por alguma coisa parecida com isso, de, né, perder esse meu autocuidado, mas eu tive uma percepção diferente, né, dessa vivência dessa mulher. Mas e se fosse uma outra mãe que tivesse passado por coisas muito mais desafiadoras, que ela estivesse passando por uma depressão, por exemplo? Como é que iria ser quando ela recebesse aquilo daquela mãe que está criticando dessa forma? E quais seriam as consequências disso com essa mãe? Olha o impacto que você tem na vida de outra pessoa. Não quer dizer que você não possa ter opinião, você pode, como você deve, você tem livre-arbítrio, mas que isso não seja para ferir alguém, né, de uma forma camuflada de opinião, porque opinião é diferente de críticas, de humilhação, né, de ofensas. A gente precisa poder ter esse cuidado com outras mães. Se a gente quer entender uma outra, compreender a outra, a gente precisa mais ouvir do que muitas vezes falar para outra mãe. E quando falar, perguntar antes, né? Como é que é o seu dia a dia? Como é que foi para você? O que você sentiu? Né? Então, essa conversa com mães é muito produtiva e muito boa se você saber usar suas palavras e saber ter esse cuidado com essas mães. Porque a partir do momento que tu compartilha essas ideias, esses pensamentos, sem ser preconceituosos, sem ser humilhantes, né? Sem ter essa crítica negativa para a pessoa, você pode até ter um bom relacionamento, virar uma amizade. E que nem na minha situação ali, foi muito bom o nosso papo, né? E ela conseguiu progredir. Foi muito legal, foi muito bom. E eu consegui ver que eu consegui conversar com essa mãe sem ter aqueles meus pensamentos de antes. Ah, não, é totalmente pra mim essa opinião. Ou, meu Deus, a opinião dela é o que vale. E a minha, então, eu sou inválida, talvez eu pensaria, né? Então, tenha esse cuidado, independente de qual posição você está. Ah, Samara, eu me pareço mais nessa história, eu me pareço na tua posição. Ou me pareço na daquela mãe que estava na sua frente. Perceba em uma conversa, né? Vá a algum lugar público com mães que você não conhece e compartilhe, comece a conversar para ver como é que vai essa conversa e você vai ver que o quanto que você está evoluindo ou o quanto que você precisa estar melhorando, o quanto que você precisa ter esse cuidado para ser esse apoio para essas mães. E a nossa conversa, né, não parou por ali. Depois disso, né, a gente entrou no assunto sobre birras e ela compartilhou que ela estava passando muito com o filho dela que estava começando essas birras, que ela não sabia muito o que fazer, não sabia como muito lidar. E eu contei um pouquinho das minhas vivências, mas claro que eu não falei, olha, crianças que fazem birras são muito mimadas ou são pais irresponsáveis. Não, né? Eu realmente falei para ela o que eu estava passando, falei sobre a ciência, o que a ciência diz sobre as birras, e isso também ajudou ela naquele momento. Então, se você parar para perceber, dependendo da forma que você conduz a conversa, que você olha com empatia para outra pessoa, o mundo te surpreende, Deus que te surpreende com as pessoas. Então, se naquele momento, né, que ela estivesse expondo aquela opinião dela, né, falando que a mãe é relaxada e tudo mais, e eu fosse mais agressiva com ela, a conversa ia terminar por ali. E ela não iria ter esse conhecimento sobre o que a ciência diz sobre as birras. E ela mesma me disse,
Nossa, mas eu não sabia, eu nunca ouvi falar sobre isso. Olha só, se ela tivesse a gente acabasse a conversa antes, ela não teria esse insight, né, essa ideia de, opa, eu tenho como melhorar, eu tenho como realmente manejar essa situação da birra. Eu já consigo olhar para o meu filho diferente sobre essa birra, entende? Então, olha só, conforme a conversa vai indo e essa compreensão, essa empatia com outra pessoa, você recebe de volta, entende? Então, eu consegui praticar a empatia com ela, ela recebeu muito bem também esse meu feedback e compartilhamos mais histórias e no fim ela conseguiu, numa simples ida ao mercado, ela conseguiu saber um pouquinho mais sobre birras, né, e conseguiu, né, dar aquela despertar nela, né, para ela buscar esse conhecimento, que é a dificuldade que ela está passando naquele momento. E isso pode ser por diversos assuntos que você esteja passando. E também não quer dizer que qualquer mãe que você encontrar vai ser uma conversa super boa, super produtiva. Não quer dizer. Depende da situação e o momento que a pessoa está. Mas se você conseguir fazer a sua parte, você já vai fazer grande parte na população. Precisa começar primeiro por você, né? Do que ficar esperando pelo outro, porque o outro também vai ficar esperando por outra pessoa e assim vai indo. Então começa por você, a praticar essa empatia e cuidar, né, com essas expressões de cuidado, camufladas de críticas, camufladas de humilhação ou algo desse sentido, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido essa minha mensagem. Caso foi difícil de absorver, me manda mensagem aqui ou também no Instagram, que a gente está super aberta à conversa e vou adorar receber o feedback de você também, tá? Curta, compartilhe esse vídeo e espero vocês no episódio número 6. Até mais!